sempre começamos o nosso programa falando um pouquinho do cenário. Nós estamos no Salão Nobre Mário de Assis Guimarães. A pintura que você vê lá atrás, aquele quadro onde tem uma mulher sentada e coroada, ela simboliza, ela retrata Uberaba, porque a cidade antigamente era conhecida como Princesa do Sertão. Nosso convidado hoje, aqui no programa Movimento, é o professor e historiador Pedro Coutinho. O professor Pedro Coutinho vai conversar conosco sobre o aniversário de Uberaba. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Uberaba completou 193 anos e em 1995 foi feita uma mudança no dia do aniversário da cidade, que era 2 de maio e passou a ser fixado no dia 2 de março. O senhor foi o historiador que subsidiou a lei para promover essa mudança. Como que o senhor chegou à conclusão dessa data? A celebração de aniversário de cidade é coisa bem recente na história do Brasil. Na história de Uberaba é de 1956. Houve outras tentativas de celebração. Nós tivemos aqui durante os primeiros 50 anos do século XX, uma pessoa muito interessante, o Dr. Ildebrando Pontes, e esse foi um grande cronista da história. E ele então procurou produzir uma história de Uberaba, ir atrás de todas as informações que ele tinha, e ele já em 1911 celebrou um primeiro centenário de Uberaba. Antigamente as datas eram várias. Assim como a nossa vida pessoal, a gente tem data de nascimento, data de formatura, data de casamento, também as cidades, elas passam por todo um processo de desenvolvimento, muitas datas significativas ao longo da sua história. Esse Ildebrando Pontes fez celebrar em 1911 o centenário da definição do Distrito de Índios, que eram os limites de autonomia do Major Eustáquio em relação à parte que ficou a ele governar nessa região do Triângulo Mineiro. Depois o Ildebrando Pontes conseguiu fazer, em 1932, celebrar-se um dia, foi até feriado, dia 6 de fevereiro, centenário da morte do Major Eustáquio, em 1932, que o Major Eustáquio morreu em 1832. Ele tentou fazer isso ser uma data referência de Uberaba, por causa do fundador. Depois, em 1936, ele também participou na comemoração do centenário da criação do município. Ele usou a data 36, embora o município tenha sido instalado em 37. Mas ele usou a data da lei, que foi 22 de fevereiro de 1836. Então houve o centenário. Até fez-se uma pesquisa interessante sobre o local onde teria começado o povoamento, a uns 15 quilômetros fora do núcleo urbano, e ele conseguiu, com um grupo de pessoas, localizar onde foi o povoado inicial e colocaram lá um monumento que está lá no meio do pasto, lá no meio de uma fazenda, lá naquela região de Santa Rosa. Depois ele faleceu em 40, a cidade vai comemorar um centenário muito festivo em 1956. É o centenário da data em que Uberaba recebeu o título de cidade, que é um título honorífico que não criava nenhuma modificação, mas que poucos povoados, poucas vilas, poucas sedes de município tinham esse título. Me parece que Uberaba foi a 13ª no Brasil a ter esse título de cidade. É uma coisa assim muito rara de acontecer. E a partir de 1956, a administração pública aqui em Uberaba passou a celebrar todo dia 2 de maio, relacionado a esse título de cidade de Uberaba,
como aniversário da cidade. Então, de 1956 para cá, todos os anos se celebravam. Até que começou a aparecer o inconveniente da data, por ser na época da exposição de gado. Porque no dia 2, sendo um feriado municipal, que foi instituído como tal pela Câmara, aí foi preciso, no dia 3, a abertura de exposição, que cria todo um diferencial nas relações aqui na cidade, com a recepção do presidente da República, que acaba criando um feriado artificial ou um semi-feriado, e isso tudo prejudicava os pecuaristas e os comerciantes da cidade, porque trazia feriado demais num momento de grande movimentação econômica aqui na cidade. Eu me lembro que eu entrei no arquivo público como funcionário em 1986, quando o Wagner Nascimento era prefeito da cidade, e o primeiro diretor do arquivo, o professor Gilberto Cacheta, ele estava já às voltas com a tentativa de identificar uma outra data, porque a Associação Comercial e a ABCZ faziam muita pressão para tirar esse feriado. Arrumar uma outra data, porque existem outras datas significativas na história da cidade, não precisava ser aquela. Aí o Gilberto Cacheta, então, naquele momento, tentou ver uma data que fosse conveniente, mas não foi possível aprovar. Quais foram essas datas, assim, que tem uma referência histórica também, que foram alvos de estudo? A data que o Gilberto Cacheta pensou era a data de 28 de dezembro de 1818. Tem que lembrar que o Gilberto Cacheta era professor de História. E nós, historiadores, nós gostamos da história. Então, nós não pensamos muito em valores políticos, econômicos. Nós queremos saber o que é história, o que na história tem mais valor. Então, ele pensou numa data mais próxima possível da fundação, e ele pensou numa data em 1918, a data da bênção da capela de Santo Antônio de São Sebastião aqui. Depois, há outras datas que foram apresentadas, mas essa era uma primeira tentativa. Eu me lembro que foi produzido um cartãozinho que foi distribuído na época do Natal, sugerindo, em nome do arquivo, né, sugerindo uma data nova para o aniversário da cidade. Então foi estudado isso aí na época. Outra data que sempre aparecia como uma data muito significativa era 22 de fevereiro, por causa da criação do município. 90% dos municípios brasileiros usam essa data como data de aniversário, porque é nascimento político, né? É uma coisa um pouco diferente. Foram feitos estudos, então, professor, na mudança do dia, assim, do mês e também do ano, recuar um pouco no tempo, como o senhor falou aí, 1818, e teve também algum estudo baseado em 1812? Também teve. Mas 1812 foi descartado com bastante rapidez, porque 1812 foi quando se fez o povoado lá perto de Santa Rosa, nas nascentes do Córrego do Lajeado, que foi o povoado primitivo, que surgiu por volta de 1812 e que em 1817 já se extinguiu. Como se estava procurando alguma coisa que fosse referência a esse povoado aqui, então, embora aquela data fosse muito interessante, ela não chegou a atrair muito, a gente fugiu dela rapidamente, porque é outro povoado, a história de um outro povoado que não se firmou. Tem gente que gosta de ainda insistir nisso, mas a nossa opção lá no arquivo público foi de descartar rapidamente essa data, porque não se tratava do povoado de Uberaba, onde nós estamos hoje, mas de um outro, como aconteceram dezenas em Minas Gerais, que começaram e depois deixaram de existir. Não prosperaram, né? Não teve como aquilo ir para frente. Como nós temos muitas cidades que a gente vê hoje, que a população está diminuindo em vez de crescer.
É verdade. Porque o local não corresponde aos interesses dos investidores que buscam colocar seus investimentos por aí, porque sempre está o lado econômico, né? Então, quando foi naquele governo Wagner, 86, ele ainda vai ficar um pouco mais, não houve como articular essa mudança. Entrou em seguida o governo Hugo Rodrigues da Cunha, que também sofreu essa pressão, inclusive Luiz Neto era o ministro o secretário da Indústria e Comércio dele, e que sofreu mais pressão por causa da função. E aquilo, então, começamos a estudar com mais intensidade essa questão do aniversário da cidade. Aí já com a direção da professora Aparecida Manzano no arquivo. E a gente começou a trabalhar bastante isso aí. Até que quando entra o Luiz Neto, Dr. Luiz Neto como prefeito, foi feito uma correspondência para o arquivo solicitando a nós, historiadores do arquivo, a indicação de uma data que ele queria transformar num projeto de lei para atender aos interesses da classe produtiva que estava insistindo muito aí para ele. Então, essa correspondência, a Aparecida Manzan me passou, e eu, com base nos estudos que estavam sendo feitos ao longo dos anos, eu tive a ideia de oferecer para estudos essa data 2 de março de 1820, que é a data que foi encaminhada para o prefeito. Ele passou isso para o assessor jurídico dele, que elaborou um projeto de lei. Esse projeto de lei ele mandou para nós, foi muito gentil da parte dele, de mandar para nós para dar uma conferida se estava de acordo. Havia até um errozinho de história que nós tivemos a chance ainda de melhorar para que viesse direitinho para a Câmara. A Câmara recebeu esse projeto de lei e nos chamou e nos pediu um embasamento científico para que atendesse aquela demanda. Nessa época, quem vai assumir essa pesquisa de maneira muito intensa é a professora Sônia Fontoura. Ela vai chefiar o nosso grupo do arquivo para desenvolver essa pesquisa. Ela pessoalmente se deslocou para muitos arquivos. Todo lugar que se ouvia falar que pudesse ter alguma notícia sobre Uberaba, ela foi. Os arquivos mais significativos, além do nosso, com os documentos que nós tínhamos, o arquivo de Goiás, porque isso aqui pertenceu a Goiás, o arquivo de Minas Gerais, do arquivo público mineiro, porque isso aqui também pertenceu a Minas, o arquivo de São Paulo, porque isso aqui também pertenceu a São Paulo, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, porque tem documento de todo lado. Eu sei que foi um trabalho que demorou aí uns 6 ou 8 meses e resultou num dossiê onde a gente, discutindo todas as datas mais próximas das origens, nós optamos por manter a indicação de 2 de março de 1820, a data da criação da freguesia, para ser a data em substituição a 2 de maio. Quando o senhor fala aí dos estudos, eles foram feitos cientificamente, né? Porque a história e o historiador, ele tem essa preocupação com esses dados, com essas origens, ser feita de maneira científica. E vocês, o senhor, a equipe, manuseou vários documentos. Entre eles, o senhor se recorda de alguns assim que foram importantíssimos para sustentar essa data do dia 2 de março? Olha, documento é a única coisa que transforma a história em ciência. Porque só é histórico aquilo que pode ser provado. E a única coisa que prova é o documento. Então, nossos documentos, eles são de várias fontes. Tem muita fonte oral, que quando a gente busca a fonte concreta, a escrita, a gente descobre que aquela pessoa que às vezes esteve presente ao fato,
mas apresentou uma relação, por exemplo, de data, ele errou a data. Porque não... Nós tivemos algumas discussões interessantes nisso aí, para você ver como é que a coisa é científica. Nós tivemos uma discussão a respeito da questão de distrito. Porque nós temos a facilidade de projetar para o futuro os nossos hábitos atuais. Distrito hoje é absolutamente diferente do que era distrito em 1820. Lá naquele tempo era uma região, era um território. Hoje é um povoado. Então, quando se estudou Uberaba distrito em 1811, puxa, uma data longa, 1811, é um distrito. Se a gente fosse analisar isso a partir da nossa vivência hoje, então o povoado já existia para se chamar distrito. Então nós tivemos que estudar muito isso, porque era uma data interessante. O distrito instalado, né? O distrito de... Aí nós fomos ver que a palavra distrito tinha outra conotação totalmente diferente. Então os estudos são assim. A gente vai fundo no significado das palavras, na autenticidade do papel, como é que isso foi preservado. Tem muita informação que existe nos livros de história e que nós não encontramos nenhum documento que respaldasse o que está escrito lá. Então a gente não pode pôr, né? Essa data 2 de março de 1820 é uma data significativa como outras, que são também importantes. Porque se fez uma capela em 1818 e se benzeu uma capela, é porque já tinha gente que usava essa capela. Então o povoado já estava aqui. Poderia ser essa data, né? Para nós historiadores que gostamos de ir mais para fundo, né? A data, se você falar assim, origem do município, pegar Uberaba como município, a data de 1812 também era dentro do nosso território. Então essas coisas a gente tinha que... Aí eu podia voltar a 1727, que ali perto daquela indústria Black & Decker, existia um povoado ali, dentro do nosso município, 1827. Eu até tenho muita curiosidade, eu queria um arqueologista, um arqueólogo que entrasse lá e descobrisse algum resquício daquilo, porque lá sim começou uma presença colonizadora dentro do nosso município. Então são datas. Um documento que tem a assinatura do Dom João VI, existe. Que referência que é esse? Ele existe? Existe. No Arquivo Público de Uberaba. No Arquivo Público de Uberaba temos uma cópia xerocopiada e que está num quadro de vidro transparente, porque ela é frente e verso. Então ficou bem montada lá direitinho. Esse documento é o documento que a gente usou como documento básico para argumentar junto aos vereadores que era uma data significativa, que estava em 2 de março, afastava de maio da exposição e, ao mesmo tempo, trazia para março, porque daria tempo dos profissionais que trabalham nas escolas, dos professores, trabalharem durante o mês de fevereiro alguma coisa para celebrar essa data. Porque nós achávamos que não tem sentido produzir nenhum tipo de data se ela não puder ser trabalhada na escola. Então a data 28 de dezembro, que é a data da bênção da capela, ela tem um momento muito impróprio, porque a criança não está na escola. Então esses argumentos nós usamos. Porque se nós tínhamos que oferecer alguma coisa para os vereadores, eles não são historiadores, eles têm que ter, eles também não têm as análises sociais todas, nem tem que ter. Mas se a gente tem capacidade para isso, a gente tem que oferecer uma coisa que tenha substância, que tenha suporte. Então, esses argumentos nós colocamos no dossiê para eles.
de que se tratava de uma data histórica importante, uma data política importante, e essa discussão também foi muito aprofundada, porque o que se fez no dia 2 de março de 1820 foi instalar uma sede de paróquia católica. O governo nomeou um padre para residir permanentemente aqui. Essa discussão foi outra que teve que passar pelo crivo da ciência intensamente, porque nós não podemos supervalorizar a religião, pega mal. A gente então tinha que saber, mas isso aí. Teve gente que andou dizendo que o fato de eu ser católico é que tinha feito eu optar por essa data. E houve mesmo algumas discussões nesse nível, quer dizer, a pessoa não tem argumento, cria um, né? A gente é cientista, a gente trabalha com técnica. Agora, o que ocorre? Eu usei um argumento que foi bastante convincente para os vereadores. Eu falei assim, quem assina esse documento não é bispo. Quem assina esse documento é o próprio Dom João VI, que era o rei de Portugal, Brasil e Algarve, um dos maiores impérios que o mundo teve, que naquele dia estava no Brasil, porque ele transferiu a sede do governo para cá, por circunstâncias políticas lá de Portugal. Ele estava residindo no Brasil, comandando todo esse universo de poder, e esse sujeito é que assinou esse documento. Ele vem produzido pela Mesa de Consciência e Ordens com a rubrica do imperador. Então tem a rubrica do imperador. Então esse é um documento, embora esteja designando um sacerdote da Igreja Católica para exercer o ministério dele aqui, é um documento produzido pelo poder político. Então é um dos nascimentos políticos de Uberaba, com certeza. Foi considerado, então, professor, esse documento político. E nós sabemos que tem outras datas que foram fixadas do ponto de vista religioso. Nessa fixação aí não houve nenhum conflito, nenhum mal-estar com a igreja? Não, com a igreja não. Você está falando a respeito de quando se definiu a data? Exato, da definição. Porque não foram feitos outros estudos, né, anteriores, por exemplo, da nomeação do vigário para cá, que é o vigário Silva, né? Pois é, essa foi a data que foi adotada. Eu me lembro que quando aconteceu essa mudança de data, em 1995, o bispo era Dom Benedito de Ulloa Vieira, um homem de uma cultura fantástica. E eu me lembro que na época ele escreveu uma crônica onde ele colocava esse valor da participação da religião nesses processos que se operavam naquela época política. Porque as relações igreja e Estado, elas tiveram uma história muito diferente da história que existe hoje. Então, quando se fala das relações igreja e Estado há 200 anos atrás, tem que se levar em consideração que são 200 anos atrás. A imbricação da instituição Igreja Católica com a instituição Reino Português era de outras dimensões completamente diferentes. Não é? Se a gente for pensar, o Brasil não pertencia a Portugal. O Brasil pertencia à Ordem de Cristo, que foi quem financiou as grandes navegações. O grão-mestre da Ordem de Cristo era o rei de Portugal. Por isso, essa ligação se fez. E depois ele se torna dono daquilo que sobrou dessa ordem que deixou de existir. Então, as relações eram muito, muito grandes, muito diferentes. A criação de um município sempre gerava custos para o Estado. Era complicado naquele momento de início de colonização arcar com certos custos. Se hoje nós temos carência de dinheiro público, imagine naquele tempo, há 200 anos atrás. Num Brasil que ainda era
colônia. Tudo era vertido para Portugal. Então, o governo português, aqui no Brasil, não tinha recursos para fazer certas instalações necessárias para o funcionamento das cidades. Então, quando um povoado começava a se formar, ele nomeava um padre. Esse padre era remunerado pelo Estado, porque estava prestando serviço ao Estado. Esse padre, porque havia padres para ir por todos os povoados, nenhum povoado se formava sem um padre junto, então esse padre era usado pelo governo para estabelecer um mínimo de estrutura de funcionamento para aquele povoado. Muitas vezes, depois de alguns anos, aquele povo abandonava aquela região porque ela não estava atendendo e ia procurar outra. Então, o governo não tinha tido mais nenhuma despesa, o padre é que tinha tido despesa, ele não. Então era um jeito dele não assumir custos. Então, quando nomeavam padre, e aí nós fomos estudar também isso profundamente, quando se criava, naquela época, chamava-se a criação de uma freguesia. Freguesia é aquela região habitada pelos fregueses daquele padre, que compravam dele o serviço dele. O serviço dele era o serviço de batizar as crianças, era o serviço de celebrar os casamentos e era o serviço de enterramento das pessoas. Os cemitérios eram dele. Então as pessoas compravam dele esse serviço. Então eram os fregueses dele. Esses registros eclesiais eram reconhecidos diante da lei como registros civis, porque o governo não tinha como instalar um município sem instalar um cartório, mas ele não tinha recurso. Então ele mandava um padre. E na lei portuguesa da época, esses registros eram registros reconhecidos para efeito de herança, transmissão de bens. Então, esse era o serviço do padre. Era muito mais do que celebrar uma missa, cuidar do aspecto religioso. A igreja, claro, saía beneficiada porque aquele padre que estava lá com a função eclesiástica, ele tinha um apoio de sustentação, um salário do governo para mantê-lo, e isso era importante também, porque a igreja também não dispunha de recursos para manter seus padres em todo lugar. Então, essas coisas, uma mão lava a outra. Dentro daquele momento, era assim que funcionava. A partir do momento em que surgiram os cartórios, eles surgiram apenas em algumas capitais. Então, se alguém não era da Igreja Católica, era de uma igreja protestante, alguma outra crença, ele não ia fazer o registro dos seus filhos na Igreja Católica, mas ele tinha que viajar a uma capital para fazer os registros. Então era muito dispendioso. Quando Dom João VI fez a lei determinando a instalação da freguesia, o texto da lei diz que ele estava atentando para a necessidade daquele povo que está naquela região, que não tem acesso ao pasto espiritual, era essa a razão que ele estava usando, não tinha acesso ao pasto espiritual, que estava lá na matriz de desemboque, que segundo ele ficava no texto a 60 léguas de distância, na verdade é só 20, mas ele pôs na lei 60 léguas, a informação dele era truncada. Mas ficava a 20 léguas de distância, era difícil para o sujeito ir lá registrar seus filhos, batizar seus filhos, né, com os meios de comunicação da época, os meios de transporte da época. Então, ele justifica a criação da freguesia de Uberaba para atender essa população que já estava muito grande, significativa. Então, é assim que a coisa funcionava. Agora, é interessante que o Major Eustáquio é que foi buscar essa autorização no Rio. Ele não foi lá pedir para criar um município, ele foi pedir para criar a freguesia, porque ele também não sabia se aquele povoado ia mais longe. Ele conhecia as leis da época.
Então a primeira coisa que se pedia, que a sociedade daquele lugar pedia, era um lugar para um padre para fazer esse serviço inicial, porque sabia que não ia ter outra resposta. Então o nosso fundador, o Major Eustáquio, ele vai ao Rio de Janeiro. Nesta viagem ele consegue autorização para instalar essa freguesia aqui, inclusive o padre, que era um primo dele, que ele indica também e é colocado no ato da nomeação. E esse lugar aqui passou a se chamar Freguesia de Santo Antônio e São Sebastião do Rio Uberaba. Foi o primeiro nome que nós tivemos aqui. Para essa mudança se efetivar, professor, deu para compreender que ela passou por umas 3 legislaturas, né? 3 mandatos, lá do Wagner Nascimento, do Dr. Hugo e chegou ao Luiz Neto. E percebe-se que foram também critérios rígidos para proceder essa mudança. Mas até hoje a gente ainda vê educadores, políticos, até profissionais da história mesmo, que quer rever ou questionam ou perguntam sobre isso aí. A Uberaba já teve outras datas fixadas? Eu acredito que em algum momento pode ser revista e fixar-se outra? Até porque o senhor também deixou muito claro que houve uma motivação econômica, né? Eu acho isso que é fundamental. Eu acho que a cidade tem que funcionar. E o que faz funcionar é a economia. A gente não pode ficar mudando muito essas coisas assim, não. Quem faz a cidade ir para frente são os investidores que vêm, que têm seus interesses. O fato de haver discussão, até hoje, já faz quase 20 anos que a gente fez essa mudança, a gente levou tempo para fazer isso, porque não se brinca com essas coisas, né, com a sociedade, nem com a história. A gente quis fazer um negócio muito, muito bem fundamentado. Agora, tem gente, por exemplo, eu recebi muito essas objeções feitas por anticlericais, que não conheciam essa explicação que eu fiz. Não era uma questão de católico ou não católico, era uma questão de recursos que havia na época. São 200 anos atrás. Era assim que se procedia. Então, era uma data... Nós achamos, e os vereadores entenderam assim na época, que era importante. Agora, se às vezes acontece algum que acha que não foi feito com maneira séria, mas isso eu acho que é secundário. Eu gostaria muito que a partir de agora, se não se falasse mais em 2 de maio para nada. Eu achava que isso já devia ter sido extinto. Não é assim que se trata as coisas. A gente tem que ter muito respeito pelos nossos anteriores. Não está direito pensar que só porque o sujeito foi vereador há 20 anos atrás, ele não tinha capacidade de fazer uma análise de qualidade. Não é assim que funciona. Que o prefeito de 20 anos atrás, que sancionou essa lei, não fosse capaz de fazer um trabalho de qualidade. Não se faz isso com as pessoas, nunca. Então eu penso que a gente tem que falar do 2 de março e trabalhar essa data com carinho com essa data, com maneira cívica, respeito por essa data, com valorização dessa data. A nossa história de 193 anos, quantos municípios têm esse tempo de trajetória? As pessoas que estavam aqui em 1820 estavam num sertão que não tinha nada.